Olá meninas, meninos, primos e primas. Eu esqueci de registrar no vídeo anterior que o vídeo foi feito na terça-feira, 5 de agosto de 2025, e eu comecei a gravar às 18 horas e 8 minutos no horário de Rondônia. E agora estou dando um prosseguimento a essa parte, essa sequência, né? No vídeo anterior eu tentei explicar, espero ter conseguido explicar para vocês o que é esperado de todos vocês, que é vocês narrem para mim a sua experiência de vida e dei exemplos do que se trata, isso que se chama de experiência de vida, que às vezes as pessoas não têm noção. Mas eu aposto na inteligência das primas, principalmente das primas. Aposto muito na experiência da prima do carro, da prima que foi seminarista lá no SEC, de todas. São todas inteligentes, talvez até mais inteligentes do que eu. E dos primos e das pessoas que vão assistir a esse vídeo, né? Creio que eu fui claro. Se eu não expliquei bem, por favor, comente lá abaixo no canal do YouTube, ou mande o seu comentário ou sua pergunta no meu número de WhatsApp. Pois bem, uma vez entendido o que queremos, o que é que esse historiador quer, que é ouvir a experiência de cada uma de vocês ou de vocês, em separado, é claro. Sabe por que em separado? Porque mesmo que duas pessoas sejam irmãs e morem 30 anos na mesma casa, não significa que a experiência de vida seja a mesma. Pode ter o mesmo pai, os mesmos irmãos e dormir no mesmo quarto. Isso não quer dizer que a percepção das duas pessoas sejam iguais, que as duas pessoas encarem a sua vida, a sua vivência da mesma forma que o irmão ou o primo com o tio. Cada experiência de vida é singular. E no final desse trabalho, com a ajuda de todos vocês, com o apoio de vocês, vocês vão ver que eu tenho razão. Tá? Vai ter muitos pontos de contatos, há muita coisa parecida entre nós, e vai haver muitas coisas divergentes. Mas isso não é demérito, não é prejuízo para ninguém. Somos o que somos, pessoas cheias de virtudes e de defeitos. E a gente tem que levar isso na melhor forma possível. Sabe? Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Tá? Às vezes a gente tem que engolir seco. Mas paciência. Isso também faz parte da vida. Pois bem, como é que eu faço para registrar? Tem a forma tradicional e a forma moderna. A forma tradicional é, se você tiver disposição, paciência e tempo, escreve aí. Como se estivesse produzindo uma carta. Escrevam cartas. Se assim acharem melhor. Tem primas, tem outras pessoas que são mais velhos do que eu, gostam de escrever, e se gostam de escrever, escrevam, peça lá nos comentários o meu endereço, ou manda no WhatsApp pedindo meu endereço que eu forneço, tá bom? Para as pessoas que querem escrever. Melhor ainda, porque a escrita no papel obriga o escritor a pensar. Ninguém escreve no papel aleatoriamente na doida. Então o documento escrito é muito importante para mim, muito útil. Aí você escreve quantas páginas quiser, fica a seu critério. Outra forma, para as pessoas que têm acesso a notebook, a instrumento sofisticado, notebook ou computador, PC, é digitar. Se quiser digitar também digite tudo, salve o que você digitou
em formato em PDF e pode mandar para mim, se assim achar melhor. Mas o melhor de todos, que eu considero melhor, né? É isso que eu estou falando com vocês aqui, ó. Gravando e falando com espontaneidade, sem aperreio, sem... Aqui por enquanto não tem ninguém na sala, estou sozinho. Procuro um lugar tranquilo, sossegado, que não tenha barulho. Use o celular, coloque em modo avião, modo mudo, para que quando você estiver falando, de repente alguém liga e atrapalha a sua voz. Tá? Então tome muito cuidado. Para quê? Para que a sua voz, eu consiga, quem for escutar, as pessoas que forem ouvir a sua história, ou eu for ouvir, eu consiga entender com detalhes o que você está dizendo. Não precisa falar de maneira rápida, pode falar tranquilo, calmo, pausadamente, pode pensar e ir falando, sem preocupação, tá? De ser coerente, certinho, linha reta. Você fala o que der na telha sobre sua experiência de vida, lembre-se disso. Comece por onde você achar melhor. Pense para quem você quer, quem você gostaria que eu soubesse, quem você vai deixar feliz sabendo a sua história, quem você vai catucar com a sua história. Tem gente que conta a experiência de vida para incomodar os outros, né? Mas tem gente que conta a sua história de vida para se envaidecer, tem gente que conta a sua experiência de vida para dar uma lição de moral, tem gente que conta a sua experiência de vida porque é poética, porque tem muitas coisas belas, muitas experiências que podem servir para muitas pessoas que estão ouvindo. Pode ser experiências que façam as pessoas rirem, chorarem. Então, contem sua vida, contem, narrem a si mesmo e use o celular, bote um modo avião, no silencioso, use um tripé, você encontra em qualquer loja de camelô aí, loja que vende bugigangas, ferramentas que você pode usar no celular, o tripé, tem várias formas de tripé, eu estou usando um tripé aqui, mas se vocês quiserem que eu mande umas imagens para vocês, também me avisa, bota lá nos comentários ou manda no WhatsApp que eu mando as fotos para vocês, tá? Outra coisa que é muito importante também, que até eu preciso fazer, comprem um microfone de lapela. Microfone de lapela, coloca aqui, ó, pequenininho, um microfonezinho, não é aquele do Silvio Santos não, grandão, que fica na frente, não precisa esse exagero todo não. É um pequenininho aqui, peça aos seus filhos, peça aos seus sobrinhos, às pessoas que mexem muito com tecnologia. Lá em casa eu uso muito o recurso da minha filha, a Janine, que vocês vão conhecer, linda, maravilhosa, sorridente, é uma das meninas mais bonitas que eu já fiz na minha vida. Aliás, só fiz uma mesmo, né? Mas, como vocês conhecerem, vocês vão adorar a minha filha. Então, mas todos eles, eu tenho 2 meninos e uma menina. Todos sabem mexer muito melhor do que eu no celular. Muito melhor, aí põe nisso, né? Então, por enquanto, eu não sei utilizar o microfone de lapela, mas eu vou comprar um na Amazon, para quem puder, né, Rose? Você pode fazer isso. André é sofisticadíssima. Ela vai ter esse de letra. Mas para as outras primas e as outras pessoas, tá? Você pode comprar na Amazon ou comprar no shopping, no local onde vende aparelho de telefone celular. Olha, eu quero um microfone de lapela e me ensina como usar. Coloca aqui, ó, pertinho embaixo do queixo, aqui, liga, e você fala, pode falar mais do que o homem da cobra, à vontade. Quando terminar, aí você diz assim para quem está gravando, né? Acabei. Aí a pessoa desliga. Você envia esse áudio para mim, ou se escreveu carta, manda para mim. Se você produzir uma carta no computador digitando, manda em formato PDF para mim. Mas em se tratando do registro visual e auditivo, que é o vídeo, que é muito importante, porque eu vou ver você, eu vou ler, eu vou te ouvir
e vou ler seu corpo, sua expressão corporal, o seu olhar, como você reage na medida que se vai narrando a si mesmo. Que isso ajuda muito na hora que eu for escrever. O que este historiador vai fazer? Vai ouvir direitinho, vai colocar um fone de ouvido e vai transcrever letra por letra, palavra por palavra, do jeito como você está falando. Ah, mas se eu falar errado, não tem problema. Se ao invés de eu falar para você, eu falo para você, não tem problema, pode falar. Aqui comigo não tem esse negócio de falar certinho, falar errado, o português bem certinho e o português erradinho, não. Fala do jeito como você fala normalmente. Eu até vou gostar, porque é muito bom ouvir um nordestino falar, um pernambucano falar do jeito como um pernambucano fala. Não importa se você fala com um jeito de religioso, não me importa se você fala rimado, não me importa se você é piadista, se você é devoto, né? Não me importa se você é braba. Eu notei que a prima Rose é um pouquinho brabona, mulher que gosta de mandar, temperamento seguro, mas eu gostei. Uma mulher empoderada, né? E a Andréia também não fica para baixo, não. Muito simpática, muito bonita e uma mulher assim forte. E as primas estou conhecendo. Já a prima que foi do Seminário de Educadores Cristãs vai se sair muito bem, até porque já me contou que já fez um trabalho de história quando estava estudando lá. Então vai entender muito bem o que eu estou falando. Então, coloca a câmera, relaxa, escolha um local silencioso, que não tenha galo, que não tenha cachorro latindo, nem carro passando. Peça ajuda de pessoas para poder colocar no ambiente. Isso é importante para permitir que eu te escute bem. Depois que eu escutar e eu transcrever do jeito que você falou, aí sim depois que eu fazer isso, vai começar o meu trabalho como historiador, de transformar as suas falas em um texto compreensível. Isso se chama, dentro de história, quem trabalha com história oral, se chama de transcriação. Esse é o nome do processo. É como se eu pegasse o material que está todo grosso, né? E uma massa, e começasse a dar forma àquela massa. Quando for transcrever, quando a fala sua estiver transcrita, vai aparecer muitas lacunas. Frases que você começou e não terminou. Um pedaço de história que você começou e não terminou e você muda de assunto. Eu vou perceber isso. São chamados fios soltos, lacunas. Que isso acontece conosco. Nós não falamos como um repórter de televisão da Rede Globo, ou de qualquer televisão. Sabe por que eles falam tão bonitinho, retinho, não falta nada? Porque tem um aparelho chamado teleprompter, se eu não estiver enganado, né? Que é invisível, você que está assistindo não vê, mas ele vê o texto passando em letras garrafais, e ele lê, olhando de um jeito que passa a impressão para você que ele está falando de maneira perfeita. Assim é fácil, qualquer um fala. Agora eu quero ver fazer do jeito que eu estou fazendo agora, espontaneamente. Fazendo de maneira espontânea, falando, eu transcrevo e vai aparecer sim frases inacabadas, parágrafos inteiros, quer ficar faltando uma palavra, vou engolir palavras. Aí o que eu faço? Eu deixo um espaço. Onde tiver uma frase, uma palavra que você não terminou, eu deixo um espaço para a tua reticência. Ok. Depois de feito isso, que se chama transcriação, para aprimorar esse processo de transcriação, num momento posterior a esse, eu vou transformar os espaços vazios que vocês deixaram, os fios soltos que vocês deixaram ao longo da sua narrativa, as lacunas, né, das suas falas,
vou transformar em pergunta. Aí sim, aí eu vou fazer uma pergunta, tomando como material a sua própria fala. A sua resposta vai ajudar a preencher aquele buraco, aquela lacuna e amarrar aquele fio solto que você deixou. Aí teremos um texto bacana. Essa é a etapa que vai me dar muito trabalho. Depois de tendo feito esse trabalho com cada experiência narrada, olha o trabalho com ela, isso não vai levar 6 meses, não, isso vai levar mais de 1 ano, talvez mais de 2 anos de trabalho. Eu vou ter muito trabalho com isso. Quando estiver pronto, eu tenho, por questão ética e profissional, mandar o material para você. Você vai ler o texto que foi transcriado. Não só foi transcrito, foi transcriado. Nessa hora, você pega uma caneta vermelha, ou da cor que você quiser, de repente você diz assim, rapaz, eu não deveria ter falado isso. Isso não pode entrar, aí você risca. Risca assim, para eu saber que eu não posso incluir aquilo. Você pode assim, troca essa palavra. Eu não quero que essa palavra apareça. Troca esse nome, eu não quero que o nome dessa figura apareça. Coloca outro nome no lugar. Se de repente você fala um palavrão e não quer que apareça no texto, tira esse palavrão aí. Então, quem vai determinar a revisão final desse texto é vocês. E eu tenho que obedecer a vocês. Eu estou trabalhando com vocês. Eu sou historiador e vocês são meus colaboradores, minhas colaboradoras. Aí, depois de feito tudo isso, e quando você lê o texto, o resultado final, e se ver naquele texto e dizer assim, poxa, ficou bacana. Minha história, minha experiência ficou muito bem contada, tá bacana pra caramba. Gostei, primo. Gostei, historiador. Você poderá publicar. Ok. Só que eu não vou aceitar isso só de boca. Eu vou mandar um documento onde uma espécie de contrato pedindo autorização para que sua autorização para que eu possa publicar o texto em livro. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo a vocês que isso que estamos fazendo agora é só o começo. Esse é um trabalho de, no mínimo, 3 anos. No mínimo 3 anos. Mas pode chegar a 5 anos ou até mais. Porque depende muito, não só de mim, depende muito de cada um de vocês, ou cada pessoa que queira se envolver nesse trabalho, nesse projeto, que é a história, a trajetória da família Peixoto, pelo menos de uma parte dela, em Pernambuco. Mas é muito importante. Todo mundo que está me ouvindo aí é importante. Não se sinta inferior, não se sinta menor porque tem menos dinheiro do que o outro. Eu trouxe um irmão aqui para Rondônia. Ele prosperou mais do que eu. Nesse fragmento de família, que é mais ligado à minha mãe, que eu batizei de Lima Peixoto, onde eu não me incluo, eu me incluo como Peixoto dos Peixotos. Mas ele é Lima Peixoto, que são todos se cercam ao redor da imagem da minha mãe, menos eu. Então, essa parte, tá, prosperaram muito, estão melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Eu sou um miserável perto deles. E tem o meu irmão que eu trouxe para Rondônia, tá com um carro, tem várias propriedades, está muito bem de vida, senhor. E ele é para o restante o primogênito. Eu sou o do contra. Né? Mas isso é coisa normal. Isso ocorre em toda boa família. Não tem problema. Ele segue a vida dele e eu sigo a minha. Mas pode acontecer com vocês também. Tá certo? Eu não tenho problema nenhum em falar sobre esse assunto. Nenhum problema. Não me sinto menor. Não me sinto mais pobre. Porque o que eu ganho e o que eu já vivi na vida, eu consegui coisas que eu nunca pensei que ia conseguir. Então, eu não tenho nem um pingo de inveja de ninguém, muito menos deles. Estou tranquilo. Agora eu faço questão de ouvir a história de vocês. Mãos à obra. Tá? Por fim, qualquer dúvida,
transforma essa dúvida em pergunta e bota lá nos comentários lá no YouTube. Ou manda essa pergunta para mim pessoalmente no meu WhatsApp. Muito obrigado. Espero ter sido claro para vocês, tá? Um beijo para vocês, um cheiro, um abraço e até as próximas instruções. Estou saindo.